Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Thiago Braga, um festival de islamofobia e mentira. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Note, o Thiago Braga, do Brasão de Armas do Império AD, lançou mais um vídeo racista, cheio de islamofobia, cheio de mentira, tem uma lógica falsa, mentirosa, que apela para, como eu já mostrei inclusive num vídeo do meu canal, para um discurso do especialista, promovendo vários saltos lógicos para te convencer de uma narrativa mentirosa, reacionária, racistoide, orientalista e por aí vai. A gente vai ver aqui, o vídeo dele eu vou argumentando em cima. E aí tem várias coisas que eu não vou desenvolver tanto agora, porque esse vídeo me deu o canal para eu pensar em outro vídeo. Eu vou explicar isso para vocês no decorrer da explanação. Mas vamos acompanhar aqui as mentiras, as falácias, as desonestidades desse sujeitinho, né? Aqui. Hundreds massacred, women brutally raped and murdered. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Terroristas não são chamados de terroristas à toa. Quando eles atacam um alvo, eles não querem só matar, eles querem chocar. Quando eles exibem seus atos brutais de violência na televisão ou na internet, eles fazem uma espécie de recrutamento público de terroristas em potencial. E esses pseudo-humanos costumam ser pessoas que simpatizam com causas extremistas e inclusive em ver o terror. Geralmente são pessoas ressentidas que ficam se alimentando de mais ressentimento num vórtice maluco que deixa os caras completamente perturbados. E é assim que essas organizações terroristas continuam ativas e renovando os seus militantes por tantas décadas. E nenhum grupo terrorista conseguiu tanto poder nos últimos 20 anos quanto essa desgraça do Hamas. Tanto é que esses terroristas acabaram de desafiar uma superpotência militar. Veja, e reparem bem, gente, na lógica. Primeiro, ele não define o que é terrorismo. Terroristas gostam de praticar atos de violência e exibir. Assim, objetivamente, toda guerra, todo conflito militar, os atores políticos envolvidos exibem seu poderio, exibem sua capacidade de destruição, exibem, inclusive, a sua força para aniquilar o inimigo. Vamos lembrar que, por exemplo, a invasão do Iraque, promovida pelo governo Bush dos Estados Unidos, foi praticamente televisionada ao vivo, transmitida ao vivo, né? As bombas explodindo, os prédios indo abaixo, a invasão. E não só transmitida ao vivo desde uma perspectiva jornalística. Vamos lembrar que a indústria cultural dos Estados Unidos, por exemplo, produziu centenas de jogos, de séries, de filmes, de animações, de quadrinhos, de clipes, exaltando o poder militar dos Estados Unidos, exaltando aquele ato militar. Então, toda guerra tem um elemento de propaganda, toda ação militar tem um elemento de propaganda. Seja uma guerra promovida por um Estado nacional, seja uma ação militar promovida por grupos não estatais, é inseparável a guerra da propaganda. E aí seja propaganda de diversos níveis. Por exemplo, os Estados Unidos, na época do governo Obama, vinham com a desculpa que eles realizavam bombardeios cirúrgicos, que era a ideia de que a gente está aqui só matando alvos militares, só matando terroristas, a gente não fere civis. Veja, isso era mentira. Tá ligado? Mentira, 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 mentira. Obama, inclusive, foi um presidente que usou mais bombardeios a partir de drone do que o George W. Bush. Só que aí, veja, isso era um elemento de propaganda. É a propaganda de que nós temos muito poder militar, mas nós somos responsáveis. Nós só matamos alvos militares. O Domênico Lossurdo, no livro Esquerda Ausente, Crise, Guerra e Sociedade do Espetáculo, bota na tela, Maxwell, analisa como o governo Obama praticou, deu continuidade à guerra ao terror
iniciada pelo George W. Bush, só que diferente do Bush, que tinha um discurso fundamentalista, um discurso reacionário, delirante, que estava enfrentando o eixo do mal, e que o cristianismo, e que o Ocidente, que a democracia deveria combater o eixo do mal e por aí vai. O Obama tem um discurso mais clean, mais limpinho e muda o eixo de propaganda. Então, se o Bush, o governo dele, tinha um eixo de propaganda de nós somos a potência mais poderosa do mundo, ninguém nos desafia, nós vamos matar os bárbaros, nós vamos aniquilar e tal, o Obama já tinha, não, nós somos responsáveis, nós nos preocupamos com a paz, com os civis, isso aí seguia matando do mesmo jeito. Não existe guerra sem propaganda, não existe ação militar sem propaganda, e não existe, inclusive, pensar uma questão militar por fora de uma linha de comunicação política. Né? Então, falar que os terroristas gostam de exibir seus atos não diz nada sobre o que é a especificidade do terrorismo. E aí, veja, há um costume, todo mundo que faz um debate sobre o senso comum do que é terrorismo, de nunca tentar definir, tentar explicar o que é terrorismo. Então, a mídia burguesa vai te dizer dia sim, dia não. Quem são os terroristas? Você nunca vai ter uma definição conceitual, precisa, séria, para analisar, e aí você vai só repetir essa etiqueta de terroristas que é colocada em determinados grupos, em determinadas ações e não em outras. O Thiago Braga faz basicamente isso, além de que ele faz uma afirmação mentirosa. O Hamas é o grupo que mais se fortaleceu nos últimos 20 anos. Que grupos? Que grupos terroristas? Acho difícil sustentar isso. Vamos imaginar aqui, a nível de reflexão, que a gente entenda que é verdade que o Hamas é um grupo terrorista. Veja, o chamado Daesh, né, entre muitas aspas, do Estado Islâmico, surgiu depois que o Hamas conseguiu muito mais armamento, financiamento e conquista de territórios. E o Daesh, segundo o Edward Snowden, foi criado com apoio de Israel, por exemplo, e dos Estados Unidos. Bota na tela aí, Maxwell, um print disso. Então isso não se sustenta. Ou então você quer dizer que não, o Hamas é o grupo armado não estatal que mais se fortaleceu, também não se sustenta. Basta ver o crescimento e a força do Academy, antigo Blackwater. É um grupo paramilitar que recebeu nos últimos anos bilhões, né, de orçamento, de contratos com o governo dos Estados Unidos para participar das ações militares dos Estados Unidos do mundo. Então, assim, o Thiago Braga ele faz uma afirmação grandiloquente, não argumenta, não define qual é o sentido que ele quer falar, não dá provas, não faz nada, percebe? Ele joga com o senso comum. Inclusive, isso é um elemento... Eu vou até abrir a tela rapidamente aqui. Tem muita gente que fala assim, a esquerda precisa se comunicar melhor e tal. Não dando que precise. Mas nunca desconsidere que é muito fácil para uma figura como o Thiago Braga pegar carona no senso comum. Então ele pega todo o discurso da mídia burguesa, repete, tentando enquadrar meio que numa retórica acadêmica, que da acadêmica não tem nada, e ele está basicamente pegando carona, repetindo o senso comum. É muito fácil fazer uma comunicação que se trata única e exclusivamente da repetição do senso comum. É fácil, é tranquilo, é gostoso, encaixa muito bem com o que você já está acostumado a ver, né? Mas vamos continuar aqui, essa barbaridade, esse show de horrores. Israel. Nessa guerra, eles têm chocado as pessoas civilizadas, é claro, com esses atos de barbárie e desumanidade. Eles matam mulheres, jovens, idosos, crianças, colocam fogo em bebês, e uma dessas práticas islâmicas voltou, inclusive, a... Aí perceba, gente, durante o vídeo inteiro, o Thiago em nenhum momento vai falar das mulheres e crianças que o Estado de Israel matou. É uma narrativa totalmente tendenciosa. Então, é isso. Não, o Hamas é um monstro, é um absurdo, o Hamas está para além da compreensão humana porque ele matou civis, mulheres e crianças. Nos últimos 10 dias, Israel matou mais de 1.500 crianças em Gaza. Aí alguém pode dizer assim, influenciado pela ideologia dominante, Jones, mas não dá para comparar as mortes, dá para comparar sim. Pelo amor de Deus, bota a cabeça para pensar. Aí tu quer dizer que é a mesma coisa de um lado morrer 20 crianças e do outro lado morrer quase 2.000? É a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa não. É muito mais grave. É muito mais grave as quase 2.000 crianças assassinadas, sabe?
É muito mais grave. Sabe? Porque se a gente entrar nesse relativismo, toda a vida é importante. Beleza, toda a vida é importante, é verdade. Só que existe claramente um índice de gravidade maior em quem está matando mais de 2.000 crianças, em que do outro lado você tem mortes 100, 200 vezes menores. Então, sim, gente, são comparáveis e são qualitativamente diferentes. O grau de brutalidade é diferente. Mas o Tiago, evidentemente, ignora as mortes praticadas e operadas por Israel. E aí não tem debate sobre terrorismo, não tem debate sobre brutalidade, não tem debate sobre violência, não tem debate sobre negação da condição humana, nada disso. Esse debate é só colocado para as mortes do Hamas, entende? Chocar o mundo. Decapitação. Como vocês viram na intro do vídeo, inclusive o primeiro-ministro descreveu horrorizado esse horror aplicado pelos extremistas islâmicos do Hamas. E, infelizmente, dia 15 de outubro, a equipe forense militar israelense analisou mais de 1.000 corpos trazidos da faixa de Gaza e confirmou cientificamente o que já era esperado. Vimos múltiplos corpos com sinais de estupro, completamente queimados, desmembrados, com mãos e pés cortados, pessoas decapitadas e uma criança decapitada. Mas não apenas terroristas praticam esses atos grotescos, não. Nações islâmicas também. Veja, gente, aqui tem outra coisa. É comum da mídia burguesa, e o Tiago faz isso, tomar Israel como uma fonte fidedigna. Então parece que o Estado israelense não é parte interessada na questão e tudo que eles falam é verdade. Você parte do pressuposto que não existe propaganda de guerra, que não existe a produção de um discurso para legitimar as ações de Israel. Então é tomar Israel como uma fonte neutra. Isso é a mesma coisa de tomar os Estados Unidos como uma fonte neutra, quando os Estados Unidos dizia que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa, quando os Estados Unidos dizia que Osama Bin Laden estava escondido no Afeganistão, quando os Estados Unidos dizia que Gaddafi na Líbia estava matando civis em massa e por isso vamos invadir a Líbia para matar mais civis. Quando os Estados Unidos que dizia que Bashar al-Assad na Síria estava usando armas químicas contra seu próprio povo e aí por isso vamos jogar mais bomba na Síria, sabe? Não faz sentido, viu, gente? Eu não vou nem entrar no debate como existe um gap lógico nessas versões oficiais do Estado de Israel. Qual é o gap lógico, gente? A ação militar do Hamas foi uma ação necessariamente muito rápida, dado que a partir do momento que eles conseguiram cruzar as fronteiras, evidentemente o Estado de Israel teve um alerta ligado e já preparou a resposta. É muito difícil para mim imaginar a reunião de vários corpos e você está fazendo um processo de sair decapitando, cortando membros, fazendo rituais que não são necessariamente demorados, quando Israel tem uma capacidade de resposta militar muito rápida. Então, necessariamente, você está falando de uma ação militar que, ao ser iniciada, vai ter uma resposta em pouquíssimos minutos. Eu tenho dificuldade, veja, não é que na defesa do Hamas e tal, não. É simplesmente lógica militar. Eu tenho muita dificuldade em imaginar pessoas do Hamas parando meia hora, 1 hora, 2 horas, esperando a resposta de Israel, cortando membros de pessoas mortas para fazer uma cena grotesca de medo, de não sei o que e tal. Eu tenho muita dificuldade de imaginar isso, porque, veja, está falando de um Estado nacional hiperpoderoso, de uma tecnologia e uma força militar assustadora. Então não é, gente, como se, sei lá, tem um assalto na sua casa, você chama a polícia chega daqui a 1 hora e meia. A gente está falando de uma situação que, a partir do momento que foi dado um alerta de que está tendo uma penetração nas fronteiras israelenses, não tenha dúvidas que tanto a resposta terrestre como principalmente a resposta aérea se processa em pouquíssimos minutos, sabe? É isso, se processa em pouquíssimos minutos. Então, para mim, tem um gap lógico aqui, sabe? É isso, tem um gap lógico. Se você disser, e que não é essa versão oficial do Estado de Israel, se você disser que, por exemplo, o Hamas pegou corpos, levou para Gaza e no seu processo de fuga, deixou membros e não sei o que, eu vou dizer que, beleza, vou querer ver as provas, vou querer analisar, mas do ponto de vista lógico faz sentido, do ponto de vista lógico militar, é uma ação possível. Da forma como o Estado de Israel conta, veja, gente, e aí algumas pessoas podem entender isso como uma defesa do Hamas e tal, mas aí, enfim, foda-se, não tem o que fazer, é pressão da propaganda ideológica. Mas quem entende minimamente de questão militar sabe que tem uma explicação
É aí que tem contradições lógicas do que é a lógica da guerra, do que é as possibilidades objetivas de um conflito, de uma ação militar contra um Estado com a capacidade do Estado de Israel. Mas tudo certo, vamos seguir. Bem, segundo uma denúncia feita pelas Nações Unidas, inclusive, no ano passado, a Arábia Saudita decapitou em massa 81 pessoas em apenas um dia. E esse assassinato em massa foi tão gigantesco que superou o de 2021 no país, que teve 67 execuções no ano inteiro. Ou seja, 80 pessoas foram decapitadas em apenas um dia por uma nação islâmica. Mas sejam terroristas ou sejam estados islâmicos, essa prática de decapitação tem uma tradição histórica milenar, começando no início. Veja, gente, preste atenção na malícia aqui, que é muito importante. O Tiago Braga, ele dá o exemplo da Arábia Saudita, que é aliada histórica, inclusive, do Ocidente imperialista, para dizer assim, ó, os muçulmanos, é culpa dos muçulmanos da religião, gostam de decapitar cabeças, gostam de matar pessoas. Veja, qual é a ferramentaria lógica aqui para você usar? Você mostrar, para você sustentar que isso é algo próprio do islamismo, você mostrar que a maioria dos países que tem maioria muçulmana adotam essa prática, ou você mostrar que nos mais de 1 bilhão de pessoas pelo mundo que são muçulmanos, isso é bem aceito. O que o Tiago faz? Ele pega um exemplo, gente, um exemplo. Ele pega um exemplo e diz assim, ó, tá vendo? Os muçulmanos apoiam decapitar cabeças. Tá ligado? É a mesma coisa que eu pegar assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a maioria da população, que é a maioria da população cristã protestante, né? Eles não acreditam na teoria da evolução, né? Eles são majoritariamente criacionistas. Isso é, inclusive, um dado histórico dos Estados Unidos. Aí eu pego os Estados Unidos e digo assim, ó, o cristianismo é incoerente com o pensamento científico, dado que onde tem cristianismo dominando, a população não acredita na teoria da evolução. Os Estados Unidos está aqui. Veja, eu provei a minha afirmação? Não. Eu dei o que se chama de um exemplo anedótico. Eu peguei uma amostragem, dentro dessa amostragem eu dei um exemplo, só que eu não demonstrei se esse exemplo realmente é representativo de uma tendência dominante, representativo do todo. Então, assim, vamos lá, Tiago. A Arábia Saudita, esse exemplo que você deu, é um exemplo que representa todo o mundo islâmico, os países de maioria muçulmana? É um exemplo que representa os mais de 1 bilhão de muçulmanos pelo mundo? Você simplesmente não tem resposta para isso. Então vem, é que preenche a ideologia burguesa, né? Muçulmanos violentos, terroristas violentos, bárbaros violentos. Aí alguém solta essa afirmação, isso encaixa no seu senso comum que você ouve todo dia pela mídia e você não vai nem questionar. E é isso, tá certo, e acabou. Isso da Idade Média com o profeta sagrado deles. E é essa tradição histórica macabra que principalmente terroristas evocam para trazer o terror aos seus inimigos e chocar o mundo livre. Mas vamos dar uma pausa nessa nojeira toda e respirar um pouco, que eu tenho duas coisas legais. Pedras não. Você tropeçava em cabeças. Só que a decapitação no mundo islâmico tinha um significado muito maior. Fazia parte da religião e cultura dos muçulmanos e, por isso, ainda no século XX... Gente, eu adiantei essa parte porque é o Tiago Braga fazendo propaganda, né? E aí eu não vou colocar as propagandas do canal dele para aparecer no meu. Então, por isso que eu adiantei, mas agora volta a parte de conteúdo. Respira fundo, que vocês vão estar prestes a ver e a ouvir aqui não vai ser nada bom. Ato 1. Decapitação, uma tradição histórica do mundo islâmico. Tá querendo me espraguejar em árabe nos comentários? Calma, que decapitações nunca foram exclusividades do mundo islâmico, não, e eu sei bem disso. Os cristãos na Idade Média fizeram uma cabeçada rolar também. Na Revolução Francesa, se você andasse na rua, você não tropeçava em pedras, não. Você tropeçava em cabeças. Só que a decapitação no mundo islâmico tinha um significado muito maior. Fazia parte da religião e cultura dos muçulmanos e, por isso, ainda no século XXI, nações e terroristas islâmicos continuam evocando essa conexão bizarra para o passado, justamente para justificar suas atrocidades. E para... Gente, veja o grau de absurdo e desonestidade. É assim... Qualquer pessoa que entende minimamente um pouquinho de história, claro, ia pegar esse vídeo e dizer assim, ei, Tiago, mas peraí, porra, era só muçulmanos que cortavam cabeças? Aí ele tenta se justificar para dizer assim, não afirmei que é só isso. Claro,
cristianismo também tem uma história de cortar cabeças. Só que, no caso do cristianismo, não tem consequência teórica. Então, no caso do cristianismo, por séculos, aliás, dentro do que se reivindica enquanto Ocidente, desde o Império Romano até a modernidade, você tinha a prática de cortar cabeças, né? Você acha na Revolução Gloriosa, você acha na Revolução Francesa, você acha nas guerras intra-europeias ali do século XVII, XVIII, até começo do século XIX. Então você tem uma história secular em que a decapitação é parte da punição para crimes ou é parte de conflitos, de respostas, né, a guerras, a forma de tratar prisioneiros, ou então é parte de processos revolucionários, de golpes de Estado e por aí vai. Então você está falando de um processo de séculos, no caso, inclusive, de milênios, né? A gente está falando, inclusive, de algo que remonta a mais de 1000 anos na história do que a gente pode chamar de Ocidente. Mas veja, isso não tem nada a ver com a cultura e com a religião. Você entendeu a malícia? Então, assim, tem aqui um fenômeno de séculos, de milênios, né? Mas isso não diz nada sobre a tal cultura ocidental, também não diz nada sobre o cristianismo. Só tem uma relação orgânica necessária e inseparável quando é no caso do islamismo. Sobre o cristianismo, não. Sobre o cristianismo, então, assim, o fato de que o cristianismo tem uma longa tradição histórica de legitimar a escravidão, de legitimar os castigos físicos na escravidão, chicotadas, decepar membros, tem inquisição, e aí queimar as pessoas na fogueira, e tem decapitação, e tem enforcamento, e tem o colonialismo na África, né, promovido por Estados europeus, com toda a cobertura do cristianismo, seja católico ou protestante, em que, por exemplo, bota aí na tela, Maxwell, o livro Fantasma do Rei Leopoldo. Sabe o que os belgas fizeram no Congo? Eles praticaram, por exemplo, decapitação em massa, eles praticaram, inclusive, decepação de membros em massa. Uma das coisas mais comuns que os belgas, respaldados também pelo cristianismo, pela ideia do fardo civilizatório do homem branco, de levar o cristianismo, fazia, era assim, pegava um cara, a família dele ficava prisioneira, né? E aí ele tinha que ter cotas de produtividade, por exemplo, numa mina. Se ele não cumprisse as cotas de produtividade, se ele não trabalhasse no ritmo considerado adequado, num dia cortavam a mão da sua filha. No outro dia, cortavam a mão da esposa. Ia assim, porque se ele pensasse em fugir, se ele pensasse em sabotar o trabalho escravo, né, o trabalho forçado, a sua família seria assassinada e teria membros, orelha, pé, mão, seios, ia sendo cortados. Isso foi praticado em massa no colonialismo europeu, em África, legitimado pelo cristianismo. Mas o que isso diz sobre o cristianismo? De nada, tá ligado? Então, de um exemplo, um significado teórico. No outro exemplo, não tem significado teórico, não tem significado histórico, não tem significado cultural, não tem significado religioso, não tem absolutamente nada. Para ajudar a gente a entender bem isso, nós vamos estudar um artigo muito interessante da professora Maribel Fiero, que é uma arabista espanhola respeitada até por muçulmanos, inclusive. É esse artigo aqui publicado na Comparative Literature Studies, chamado Decapitação de Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica Medieval. Narrativas, imagens e percepções contemporâneas. E aí, aqui nesse estudo, a professora Maribel mostra o que talvez seja o primeiro precedente histórico de decapitações seguidas sendo ordenadas simplesmente pelo maior muçulmano que já pisou nessa terra, Maomé. Maomé, né? Século VII. Mas antes, séculos antes, no Império Romano, não se decapitava pessoas, decapitava, né? Mas isso tem significado teórico. Então, por exemplo, o Tiago Braga, ele é tão desonesto, que ele em momento nenhum vai refletir se, por exemplo, o ato de decapitação praticado por povos islâmicos tem relação com o que foi aprendido enquanto elemento punitivo da tradição judaico-cristã / Império Romano / Ocidental. Assim, tem relação, Tiago? O fato de que quando Maomé, por exemplo, falou em decapitação, séculos e séculos antes, o cristianismo praticava isso em massa e que o antecedente, né, do cristianismo, o elemento que deu, inclusive, um processo de expansionista ao cristianismo, né, o Império Romano, quando o cristianismo se torna a religião oficial, também praticava decapitações. Isso tem relação, Tiago, com
como chegou esse costume, essa prática para os muçulmanos. Tiago nunca vai responder isso para vocês e nunca vai fazer com que vocês pensem coisas como essa. Entende? Como é fácil, gostoso mentir na hora de fazer uma pseudo-análise histórica. E aí a professora aqui na página 141 confirma a referência a essas decapitações sendo de fato registradas pelos primeiros autores muçulmanos, como Al-Aqidil, falecido em 822, em seu Magid, nomezinhos difíceis, e o Al-Baladuri, falecido em cerca de 892, em seu isso aqui. Mas calma que isso aqui não é nada perto do terror que está por vir nessas crônicas muçulmanas. E esse negócio da invasão muçulmana na Península Ibérica foi um negócio tão feio que eu fiz inclusive um documentário aqui no Brasão de Armas mostrando esse processo de invasão que foi traumático e extremamente violento, ao contrário do que religiosos e apologistas islâmicos tentam fazer você acreditar. Essa parte que me deu um gancho para eu gravar um outro vídeo. Veja, eu vi semana retrasada um vídeo do Tiago Braga defendendo o colonialismo português nas Américas, dizendo que não foi violento não, que não foi opressor não, e por aí vai. Ele defende o colonialismo português e espanhol, ibérico, nas Américas, beleza. E aí tenta meio que fazer uma nova história do colonialismo. Só que o processo de domínio dos muçulmanos na Península Ibérica, aí sim é violento, aí sim é invasão, aí sim é bárbaro. Ou seja, o problema dele não é com o colonialismo. O problema dele é com o colonialismo ou com o domínio de território se for praticado por muçulmanos. Tudo que for praticado ligado ao cristianismo e povos europeus, tá suave, tá tranquilo, tá legitimado. Depois eu vou gravar um outro vídeo com esse trecho dele, né, defendendo o colonialismo ibérico nas Américas. E aí, lembrem dessa falinha dele nesse vídeo aí quando vocês forem assistir o próximo vídeo do canal. Sugiro muito que você assista um outro vídeo meu no meu outro canal, Impérios AD, que eu fiz uma animação bem interessante contando a história dessa treta toda entre Israel e a Palestina e como esse contexto histórico levou inclusive à guerra que a gente está vendo hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desses dois vídeos, porque eles complementam muito bem esse vídeo aqui também. Mas então, voltando para o artigo da professora Fiero, nas páginas 145 e 146, ela começa a fazer uma descrição dessas decapitações feitas por cristãos na Península Ibérica ao longo da Idade Média. Mas aí, no parágrafo 146, ela mostra que, apesar disso, algumas fontes ibéricas medievais traçam uma distinção entre as decapitações cristãs e muçulmanas. Essas fontes primárias deixam claro que a decapitação era uma característica específica da cultura e prática militar muçulmana, relatando inclusive que em eventos ocorridos entre o século 9 e 10, cristãos que perdiam as batalhas, por exemplo, contra os muçulmanos, estariam destinados a ter suas cabeças cortadas. A gente pode ver inclusive algumas dessas descrições macabras aqui num poema bem interessante de Fernando González, no verso 204, onde ele diz o seguinte, temos uma pequena companhia de armas, muito diminuída. Perderemos a cabeça se nos derrotarem. E na nota 25 aqui a professora cita outras fontes para mais exemplos sobre essa percepção que os cristãos... Você reparou que ele cita mais uma vez, o cristianismo também fazia isso, mas aqui não é característica. Mas não argumenta. Repare, gente. De verdade, você que é de direita, você que é liberal, fascistoide, a desgraça toda, e você vai estar aqui no meu canal perturbando meu juízo. Me diga, por favor, em que momento o Tiago fundamenta teoricamente a afirmação de que a decapitação é um elemento intrínseco da religiosidade e da cultura do mundo islâmico, mas não do cristianismo, mesmo tendo uma longa duração histórica de convivência e existência no mundo, entre aspas, cristão. Por favor, diga aqui, não, o argumento não é afirmação. A afirmação é você dizer algo. O Tiago disse, mas ele não explicou o porquê, não demonstrou, não argumentou. Então isso não é argumento, isso é uma afirmação. Em que momento está essa argumentação? Por favor. Cristãos tinham de serem decapitados após perderem batalhas. E aí a autora segue mostrando nas páginas seguintes que até em crônicas francesas, inclusive como a Chanson de Geste, a gente pode encontrar o mesmo padrão cultural muçulmano de matar. E ainda de acordo com a professora Maribel Fiero, as crônicas de Andaluzia, tanto cristãs quanto muçulmanas, estão repletas de decapitações de não muçulmanos por muçulmanos
de decapitações de muçulmanos por muçulmanos e, em menor grau, de decapitações de muçulmanos por não muçulmanos. E é importante que a gente entenda bem essa distinção e essa dinâmica enquanto a gente avança diacronicamente na história e percebe que, ao longo dos séculos, a prevalência histórica e material confirma que a decapitação era praticada indiscriminadamente pelos muçulmanos, contra outros e contra eles mesmos. E o uso das decapitações como terror já começa com a invasão muçulmana na Península Ibérica, já no início do século VIII, embora nem perto do que viria a acontecer nos séculos seguintes. E apesar da violência generalizada dessa invasão, a professora diz aqui na página 147 que a conquista de Al-Andalus e a matança que acarretou não produziram a colheita de cabeças decepadas que encontraremos mais tarde durante o califado de Abd al-Rahman III. As fontes mencionam apenas algumas decapitações, enquanto relatam outros métodos de instilar terror, como o falso canibalismo. E aqui já é possível ver o paralelo histórico entre o ontem e o hoje nas demonstrações do terror psicológico também usado no extremismo islâmico, como, por exemplo, chocar e aterrorizar quem vê. E é a partir desse ponto no estudo da professora Fiero, que vai da página 147 até a página 156, que o bicho começa a pegar feio. 9 páginas repletas de terror registrado em crônicas e em relatos dos mais horrendos possíveis dessas decapitações pelos muçulmanos. Eu só vou descrever algumas aqui pelo bem do nosso estudo, mas o restante você vai ter que ler depois no artigo que eu coloquei na descrição. Vamos começar logo com um caso curioso aqui. Sabia que até os vikings perderam a cabeça para os muçulmanos? Já tô até vendo os Tupini Vikings aí com a cara quente nos comentários, me xingando em Old Norse, assistindo Ragnar e Vikings Valhalla o dia inteiro, sonhando em viver naquela época, tomando hidromel numa taverna cheia de suecas gatas, achando que ia invadir lugares cantando Manowar or Butsum. Aí vem os sarracenos com tudo, metendo sabre no quengo de geral. Acorda pra vida, menino. E foi mais ou menos assim, ou não, que em 844 d.C., os vikings atacaram a cidade de Sevilha. Mas estavam em muito menor número, foram derrotados e os mortos foram decapitados e suas cabeças cravadas em lanças colocadas na frente da cidade. Alguns vikings conseguiram fugir para os seus navios e de lá assistiram seus companheiros serem todos decapitados na sua frente. Fica aí pensando que vida de viking era fácil, rapaz. Ficar só arrotando cachaça o dia inteiro? Não deixa esses seriados entrarem na sua cabeça não, menino. Um outro caso sinistro aconteceu na região da Extremadura, em Portugal, quando cristãos e muçulmanos se rebelaram contra o governo muçulmano em 876. E aí, depois dos muçulmanos terem derrotado a rebelião, eles juntaram todos os prisioneiros, homens, mulheres e crianças, para começar o terror. Primeiro veio o terror psicológico e depois o físico. É porque primeiro eles começaram a perguntar um a um se eles eram cristãos ou muçulmanos. Quem dissesse que era cristão perdia a cabeça na hora e os seus filhos seriam levados cativos. Quem dissesse que era muçulmano tinha que recitar versos do Corão. Se eles citassem os versos corretamente, o vizir dizia que eles tinham acabado de aprender, então não tinha validade nenhuma. E aí eles tinham que fazer um outro teste, mais difícil: recitar tradições do profeta. Se eles citassem essas tradições incorretamente, eles seriam considerados cristãos e iam perder a cabeça do mesmo jeito. Ou seja, era tipo um Jogos Mortais medieval versão muçulmano. Mas agora, voltando para o artigo da professora aqui na página 151, ela cita o que, na opinião dela, é um dos eventos mais famosos e horríveis da história de Andaluzia, chamado de O Dia do Fosso, ou então Jornada do Fosso. E o que aconteceu ali foi o seguinte: a cidade de Toledo sempre foi um pedregulho no sapato dos mouros, desde que eles invadiram a Península Ibérica, porque eles tentavam o tempo todo se rebelar contra os árabes. Talvez porque Toledo era a capital do falecido reino visigótico e muitos nobres eram ainda descendentes dos visigodos que moravam ali. Por isso o rei Al-Hakam I teve uma ideia brilhantemente... Gente, eu tô deixando correr muito, porque eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Preste muita atenção. Então eu tô deixando falar, que quando ele finalizar esse ponto, eu vou chamar atenção para um dado básico, que é muito importante. Macabra para acabar com a revolta. Ele resolveu chamar os nobres da cidade para um banquete no seu palácio, para eles acertarem as coisas. E aí adivinha só o que aconteceu no final do banquete? 400 nobres foram decapitados. E para fechar essa carnificina maluca, eu deixei o pior para o final. Durante o período de Al-Rahman II, uma outra expedição foi enviada a Toledo,
essa tropa muçulmana, liderada pelo comandante Massar Ayub, conseguiu alcançar muitos toledanos que fugiram da cidade. Aí você já imagina o que aconteceu com eles, né? O cronista árabe Ibn Hayyan conta na sua crônica que o número de cabeças trazidas para o comandante muçulmano era tão grande que ele morreu poucos dias depois de horror com aquela visão macabra. Então agora vamos resumir essa desumanidade toda maluca aqui. A professora Fiero, na sua conclusão, mostra que decapitações aconteciam em vários povos, incluindo europeus, na Idade Média e até no Império Romano, inclusive, antes deles. Mas na Idade Média, a maior parte das fontes, tanto cristãs quanto muçulmanas, mostram essa execução sendo feita indiscriminadamente pelos muçulmanos, tanto contra cristãos, como especialmente contra muçulmanos apóstatas e rebeldes. E aqui na página 157, ela diz que a visão cristã de decapitação como um costume especificamente muçulmano também tinha a ver com a prática real e a realidade histórica. A luta dos omíadas para impor o seu domínio sobre os muçulmanos de Al-Andalus e do norte da África e para enfraquecer os governantes cristãos do norte da península levou-os muitas vezes a recorrer à decapitação de seus inimigos em grande escala. E no parágrafo final, a professora conclui que a decapitação de inimigos derrotados após a batalha era uma prática militar bem enraizada na Andaluzia e, de forma mais geral, na conduta militar islâmica da guerra, é claramente documentada em narrativas encontradas em diferentes gêneros literários, além de crônicas e manuais sobre a condução da guerra. A prática de decapitar inimigos derrotados com uma longa tradição nos tempos pré-islâmicos foi legitimada em termos islâmicos e talvez reforçada por algumas interpretações do versículo corânico 8:67 sobre o tratamento dos prisioneiros e pelo precedente profético. Portanto, historicamente, decapitações não eram apenas eventos violentos praticados pelos muçulmanos para causar o terror. Decapitações faziam parte da cultura deles. E muitos islâmicos extremistas em pleno século XXI fazem questão de lembrar a todos aquela que é, abre aspas, a forma mais... Pronto, é isso que eu quis mostrar. Veja, em nenhum momento ele faz um debate sobre como os prisioneiros muçulmanos eram tratados pelos cruzados. E aí, claro, ele tem outros vídeos sobre cruzadas. É um Zé Cruzadinha, né? Tem vários vídeos sobre cruzada, adora esse negócio de cruzadas. Em um momento ele faz o debate. Vem cá, gente, os prisioneiros muçulmanos que eram pegos pelos soldados seguidores de Cristo, eles eram bem tratados, era? Eles não eram mortos, não. Eles não eram decapitados, não. Eles não eram enforcados, não. Eles não eram queimados vivos, não. Eles não eram assassinados em massa, não. As crianças muçulmanas, quando os cruzados chegaram, não eram assassinadas em massa, não. Vocês percebem que se cria uma narrativa que toda vez que ele vai citar, entre aspas, o outro lado, ele diz que não, eles também matavam, né? Mas quem mais matava eram os muçulmanos, a partir de que provas? E aí tem uma hora que ele faz assim, as fontes cristãs e fontes islâmicas atestam, não. Tipo, que fontes? Assim, sim, existia. Gente, aqui ninguém tá para negar isso. E se pensava muito a lógica da violência enquanto um espetáculo como elemento de guerra e como elemento também punitivo para você difundir uma certa normativa, né? Todo mundo que estuda direito, deixa eu até abrir isso aqui, todo mundo que estuda direito já passou pelo debate sobre os reformadores na modernidade europeia começaram a combater a lógica da punição enquanto espetáculo, né? Porque assim, todo mundo que estudou direito, sociologia do crime, antropologia criminal e por aí vai, sabe, já viu que na Europa, por séculos, não se prendia as pessoas. Não existia a prisão como elemento de punição para algum crime, né? As pessoas, a prisão era um elemento temporário até ser cumprida a verdadeira punição. A punição era decapitação, queimar numa fogueira, ser enforcado e por aí vai. E aí tem todo um debate do século XVII, XVIII, para a virada do século XIX, dos reformadores sobre mudar a lógica de punição do poder punitivo, acabar com esses espetáculos macabros, ser um show, ser um espetáculo, você enforcar, você decapitar as pessoas, né? O Michel Foucault, no famosíssimo livro
Vigiar e Punir, faz esse debate de maneira muito boa, mostrando a mudança do padrão de execução do poder punitivo na Europa Ocidental. Daquele poder punitivo espetaculoso, fantástico, em que a punição se resumia ao ato de violência suprema, da decapitação, da morte na fogueira ou do enforcamento, para o papel da prisão, né, da pena privativa de liberdade como elemento central da punição. Então, veja, a ideia de que os muçulmanos são particularmente violentos, são particularmente sádicos, ela não se sustenta. E aí, para criar essa ideia, o Tiago simplesmente não debate em momento nenhum como os prisioneiros muçulmanos eram tratados. Simplesmente não debate. Não debate. De novo, você que é liberal, que é fascistoide, que é reacionário, que é olavista, e que por acaso está aqui no meu canal, em que momento do vídeo, bote nos comentários a minutagem. Tiago debate isso. De novo, você que particularmente estuda direito, é verdade ou é mentira que você estudou na faculdade a mudança do padrão punitivo, saindo desse padrão ostentatório de decapitar as pessoas, de enforcar, para um padrão contemporâneo como mais ou menos é hoje? É verdade ou é mentira que os reformadores, né, da prisão, do poder punitivo do direito penal, dentre outras coisas, por exemplo, falavam que é preciso estabelecer um julgamento justo e não executar, matar as pessoas indiscriminadamente como se fazia? Quem já leu, por exemplo, dos delitos das penas do César Beccaria, que acompanhou todo esse debate, é verdade ou não que os reformadores estão ali debatendo como na Europa, por séculos, se teve uma prática de execução que não guardava nenhum critério racional e de defesa do indivíduo frente às monarquias, frente aos senhores feudais, frente àquele poder instituído. Percebe, veja, isso é um conhecimento básico, gente, para todo mundo aí que leu Vigiar e Punir do Michel Foucault, que estuda direito penal, que estuda a história da sociologia do crime, que já leu Cárcere e Fábrica, do Dario Melossi, do Máximo Pavarini. Coloca na tela, Maxwell. Inclusive é muito bom, todo mundo tem que ler. Quem já leu, por exemplo, capítulo 23 do Capital, sobre a assim chamada acumulação primitiva, em que Marx faz um debate, ainda que rápido, sobre as workhouses, casas de trabalho. Sabe, gente? Então, assim, esse é o padrão, essa é a lógica do Tiago Braga. Ele cria toda a narrativa mentirosa, fantasiosa, para convencer você que decapitação, violência é algo intrínseco, é algo orgânico à cultura muçulmana, à religião muçulmana, e eles são bárbaros, eles são violentos. De execução. Ato 2. A história se repete. Decapitações e o terrorismo muçulmano no século XXI. 2023 ainda nem terminou e já temos 2 guerras. A Ucrânia continua lutando contra a invasão assassina da Rússia e agora o mundo presencia mais um conflito brutal em Israel e na Palestina, iniciado por uma série de ataques terroristas covardes feitos pelos terroristas muçulmanos do Hamas. Mas somos... Aí, veja, gente, é isso que eu já debati várias vezes com você no canal. Então, começou uma guerra agora, que o Hamas atacou. Gente, antes da ação militar do Hamas, estava morrendo palestinos? Sim. Assassinados por Israel? Sim. Israel estava bombardeando? Sim. Israel estava assassinando? Sim. Israel estava prendendo? Sim. Sabe? Tipo, é um negócio que não é sério, é mera propaganda. Ele sabe que a mídia burguesa basicamente diz que começou um conflito agora, que não existia guerra antes, e aí ele vai, cria toda uma narrativa que agora começou a violência, que agora começou a guerra e por aí vai. Aí vamos dar, inclusive, até uma adiantada, porque ele repete várias ideologias de senso comum. Tem uma playlist de vídeos no meu canal sobre Israel e Palestina, que já refutei várias delas. Nada de muito interessante é dito. Aí aqui, gente, depois de o Tiago fazer toda uma propaganda ideológica que terrorismo é coisa de muçulmano, que é só muçulmano que é terrorista e tal, ele vai fazer um reparozinho, né? É o seguinte.
que a gente não pode generalizar esse tipo de comportamento aqui para todos os muçulmanos. Muito pelo contrário. Mas a gente não está falando aqui de adolescentes perturbados que saem por aí atirando como loucos em nome de Alá. Estamos falando de organizações enormes, riquíssimas, extremamente poderosas e com centenas de milhares, se não milhões de agentes em muitas partes do planeta. E ainda apoiado por nações muçulmanas. Isso é um problema e dos grandes, principalmente com a enorme onda de imigração na Europa. Ô, Tiago, ó, tem várias organizações paramilitares terroristas cristãs. Vários grupos, inclusive, que apelam para justificar sua ideologia racista, fascistoide a partir do cristianismo. É o caso, por exemplo, da Ku Klux Klan, né, nos Estados Unidos. É o caso de vários grupos supremacistas brancos na Europa Ocidental. É o caso de vários grupos supremacistas, racistas, neofascistas na Alemanha. Inclusive, estão no governo na Itália, né? Estão no governo na Itália, crescem muito na Alemanha, crescem muito na França. E a pergunta, isso significa que o cristianismo tem uma tendência intrínseca e necessária para o fascismo, para a extrema-direita? Porque, veja, é o discurso assim, eu não estou falando de todo mundo árabe, não dá para generalizar para todos os árabes. Não, perfeito. Isso é tendência majoritária ou minoritária? O mundo tem mais de 1 bilhão de muçulmanos, né? E aí, gente? Essa tendência majoritária ou minoritária? E aí, por que isso acontece em alguns países de maioria islâmica e em outros não? Isso é fundamentalmente pelo elemento religioso ou não? Sabe, tipo, por exemplo, gente, por que a Síria durante décadas não conviveu com nenhum grupo fundamentalista islâmico, inclusive com a população cristã e a população muçulmana convivendo em mais ou menos em harmonia, e os problemas só apareceram com o ISIS e todo o Daesh, né, o entre aspas Estado Islâmico, e toda a invasão promovida pela OTAN e pelo imperialismo. Sabe, não era um país de maioria muçulmana? Por que não tinha? Porque na Líbia, até a invasão da OTAN, também conviviam de maneira relativamente tranquila os seguidores de Maomé e os seguidores de Cristo. Sabe? O que foi que aconteceu? Tem um gap histórico aqui. É isso. É uma narrativa toda fantasiosa para levar a crer islamismo, terrorismo, islamismo, terrorismo, islamismo, terrorismo. E no meu vídeo, né, sobre islamismo e fundamentalismo religioso, eu já mostrei para vocês que boa parte desses grupos fundamentalistas foram criados ou se fortaleceram com o apoio do Ocidente, do imperialismo, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Aí eu dou exemplo da Indonésia, eu dou exemplo do Irã, eu dou exemplo da Líbia, eu dou exemplo da Síria, eu dou exemplo da própria Palestina, dou exemplo do Egito e tal. Uma porrada de países. Para aqui e assista esse vídeo, ou então se você não viu, acabar aqui, assista ele, bota o vídeo na tela, Maxwell, bem grande, por favor, para o povo ver. E veja, gente, isso inclusive é um consenso no debate sobre o fundamentalismo religioso no século XX, né? Vários autores que estudam geopolítica, como Alberto Muniz Bandeira, como Domênico Lossurdo, como Vijay Prashad, como Noam Chomsky, sabe, fazem um debate sobre a participação do imperialismo, do mal chamado Ocidente, no apoio a grupos fundamentalistas para enfraquecer projetos nacionalistas e laicos. Claro, todo mundo sabe da história do financiamento dos Estados Unidos aos mujahidins do Afeganistão, que deu origem ao Talibã. Mas é algo que vai para muito, mas muito além disso, né? Inclusive, nos últimos dias, acho que muitos de vocês ficaram sabendo, Israel também ajudou a financiar e fortalecer o movimento que deu origem ao Hamas, né? Que é o seu lugar de escolha principal para emigrar, e não para lugares muçulmanos ao redor. Por isso que o Ocidente, principalmente a Europa e Estados Unidos, têm tido debates francos e importantes sobre como lidar com esse extremismo islâmico, e esse debate tem acontecido tanto na mídia, na política, como na academia também. Muitas obras de referência têm sido lançadas sobre esse assunto, inclusive essa aqui, ó, o Terrorist Creed, escrito pelo Roger Griffin, que é uma referência no estudo do fascismo, inclusive, e do autoritarismo. E aqui, nessas páginas, ele faz um debate muito franco sobre esse extremismo muçulmano e como ele afeta o mundo ocidental, principalmente. Além de outros artigos importantes que eu vou colocar na descrição para vocês também. Então não deixe de ler, estudar e assistir esses debates francos e importantes sobre essa questão que é tão fundamental. Concluindo nosso estudo, então, os mais poderosos extremistas religiosos do mundo são muçulmanos, e eles fazem
fazem questão de deixar isso claro durante todas as suas falas e ações. E, acima de tudo, são os que mais matam e das formas mais brutais e desumanas possíveis, como temos visto ao longo das últimas décadas e nesse conflito sangrento entre o Hamas e Israel. E, novamente, a história se repete. E, infelizmente, deve continuar se repetindo para a desgraça da humanidade. Fechamos aqui. Espero que... Veja, gente, eu sei que eu pulei alguns trechos do vídeo, porque, enfim, para ter paciência, mas podem conferir o vídeo original. Em nenhum momento ele fala das mortes provocadas por Israel. Ele fala conflito sangrento, beleza. Israel já matou mais de 1.500 crianças. São quase 2.000 crianças assassinadas pelo Estado de Israel. Ele cita não. Cita não. Ele cita toda a violência que os palestinos estão submetidos há décadas, muito menos. É todo um vídeo construído com a linguagem racista para pintar os muçulmanos como violentos, como sádicos, como decapitadores de pessoas. E veja a linha histórica, que é assim. Irmão, intrinsecamente, se o islamismo é, desde a sua fundação, desde o século VII até hoje, uma religião que tem intrínseca como elemento religioso e cultural o sadismo, a morte, a decapitação de cabeças, não tem o que fazer, né? Não tem como conviver harmonicamente, não tem como dialogar, não tem como ter diplomacia, não tem como ter convivência democrática. Ou seja, é pintar uma desumanização absoluta, bárbara de um povo para justificar todo tipo de atrocidade, já que você está etiquetando esse povo como incapaz de ter qualquer convivência civilizada, qualquer convivência harmônica. E fazendo reducionismo, né, que é pegando o mundo islâmico e ignorando a diversidade, inclusive de ramos do islamismo, cultura, de formação histórico-nacional e por aí vai. É como assim, se o povo da Síria fosse exatamente igual ao povo da Líbia, que fosse exatamente igual ao povo da Indonésia, que fosse exatamente igual ao povo do Irã, que é exatamente igual ao povo da Jordânia, que é exatamente igual ao povo do Líbano, e todo mundo é igual, que é tudo muçulmano, muçulmano é tudo igual. É o famoso orientalismo. Então, mais um vídeo racista, mais um vídeo mentiroso, mais um vídeo cheio de gaps lógicos que não explica nada e que mente descaradamente. E lembrem-se, um vídeo que trata a ocupação muçulmana na Península Ibérica como bárbara, como violenta, como horrível. Em breve a gente vai ver aqui no canal como esse mesmo Thiago Braga debate e reflete sobre colonialismo praticado pelos países ibéricos nas Américas. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Beijo e até a próxima.